O Deltan Dallagnol, do Partido Novo, que é aquele lá que foi procurador da Lava Jato, que foi deputado, mas acabou cassado, ele acabou tendo mais uma derrota jurídica. Ele aí, junto da pré-candidata à Prefeitura do Rio, a Carolina Esponza, e o pré-candidato a vereador do Rio, o Jonathan Mariano, pediram que a PGR investigasse o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, o Xandão, por abuso de poder. Não deu certo, o pedido foi arquivado pela PGR. Quem vai nos contar isso é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Daiane, Deltan Dallagnol se dando mal. É isso, então já dá até pra colocar a musiquinha mais animada. Isso, adorei o reggae, exatamente isso. Já dá para fazer pelo menos uma festinha. Dessa vez o Dallagnol não se deu bem, mas dessa vez não, né? Já tem um tempinho aí, né? Deputado, caçada, etc e tal, já tá vindo ladeira abaixo, né? Desistiu também de ser pré-candidato, né? A prefeito de Curitiba. Eita, Dallagnol. Então, né? Mas dessa vez, ele e os dois amiguinhos ali do Novo, o que é que eles fizeram? Causar, literalmente. Sabe aquele tipo de ação que você promove, você faz? Na verdade, você não sabe, Sofia, porque você não tem muito tempo livre para fazer essas coisas, entendeu? Mas tem pessoas assim que têm muito tempo livre, aí diz assim, eu quero fazer alguma coisa para chamar atenção ali na internet. E aí eles começam a fazer coisas desse tipo. É basicamente isso. Por quê? Porque para eles seria abuso de poder, né, do Alexandre de Moraes, o próprio Alexandre de Moraes ter mandado prender as pessoas que ameaçaram a família dele. Isso era meio que óbvio, né? Se não fosse o Alexandre, seria qualquer outra pessoa, né? Se qualquer outro juiz, qualquer outro ministro. Mas é uma lógica assim que funciona na cabeça do pessoal, né? Do Dallagnol, da Esponza ali, funciona na cabeça do pessoal do Novo. Só na cabeça do pessoal do Novo, literalmente, né? E a PGR arquivou o pedido, negou, logicamente, né? É um pedido que não valia nem ser analisado, foi arquivado diretamente. E tem um ponto aí, é que o Dallagnol, depois ele foi para as redes sociais e ele começa a fazer uma campanha meio que contra o Moraes, né? Tentando sempre se manter ativo. Detalhe que se é um deputado cassado, tem um processo aí de inelegibilidade, mas ele vive querendo ser ativo dentro do Partido Novo e ganhar uma certa visibilidade aí dentro do nanico, meio que bolsonarista, meio que ninguém sabe então o que o Novo vai fazer dessa vida, né? Vamos assistir a matéria, que a matéria já traz, né, os três, já traz a negação da PGR, porque depois a gente vai assistir um vídeo dos três falando, legal, o motivo que eles entraram com esse processo na PGR. Precisa mesmo do vídeo deles falando, mas vamos mandar notícia, vamos dar notícia primeiro. Vamos lá. A Procuradoria-Geral da República decidiu arquivar o pedido do ex-deputado federal Deltan Dallagnol para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na decisão assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é citado que não há elementos suficientes apresentados na petição para abrir uma investigação. Deltan fez solicitação baseado na decisão de Moraes, que prendeu 2 suspeitos de ameaçarem a família dele. Um dos argumentos do ex-deputado na petição era de que, por se tratar de envolvimento familiar no caso, ele não poderia ter despachado no processo. Ao arquivar o pedido, Gonet relembrou que o pedido de prisão partiu da PGR e que Moraes se declarou impedido logo depois da operação que prendeu os suspeitos. Além disso, o procurador-geral lembrou que o processo é sigiloso e, ao fazer o pedido, o requerente se baseou em especulação. Apesar de se declarar impedido e repassar o processo dentro do STF, Moraes manteve a prisão preventiva dos 2 suspeitos pelo suposto envolvimento nas ameaças. O ministro foi criticado por ter decidido sobre um assunto que lhe dizia respeito. Tá, mas ele se declarou Deixa eu trazer aqui uma notícia ainda impedido. Envolvendo o judiciário. Né? Ele se declarou impedido. Houve a declaração de impedimento logo após a prisão. E porque inicialmente a ação não foi inicialmente para prender quem estava ali causando as ameaças. Depois da prisão, foi identificado que essas ameaças estariam também ligadas ao Moraes, e por isso ele saiu do caso. Existia uma questão direta com a sua família ali. Então, assim, está tudo dentro dos seus próprios ritos, não faria nenhum sentido, não faz sentido a ação do Dallagnol,
mas é mais uma daquelas ações que, de fato, essa galera ela promove, ela faz para sair na mídia, e quando ela é arquivada, e o Gonô está ali junto com o Alexandre de Moraes, estão todos contra nós estamos sofrendo, é sempre assim. Não à toa, eles conseguiram derrubar as sentenças do Lava Jato, né, de tantas irregularidades que aconteceram dentro do processo, que não cumpriram os ritos. Eles são dessa linha, né, tá na minha cabeça, eu vou fazer, porque tudo que vale é o resultado final. Diferente do Alexandre de Moraes, não à toa que eu gosto muito daquela fala do Moro, do nosso ministro agora, eu já esqueci dele, Barroso? do nordestino favorito. Não, que falou para o Moro, olha, não tive sentença anulada, tá? Foi juiz, nunca tive sentença anulada. Nossa, peraí que eu lembro o nome dele. Gilmar Mendes. Peraí que eu lembro o nome dele. Ele acabou de ser ministro, era o nosso... Flávio Dino? Flávio Dino? Flávio Dino, isso, Flávio obrigada, Dino. Sofia. Flávio Dino, que olhou para o Moro e disse assim, não tive sentença anulada, sabe? É importante pensar sobre isso, né? Porque o procurador, porque um juiz conseguiram derrubar um Lava Jato, sabe? O que eles fizeram? E é justamente isso que eles estão tentando fazer, né? As articulações que eles vão tentando fazer. E sempre, na linha do jurídico, eles estão totalmente corretos. E ele tenta vender essa ideia de, olha, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo tudo muito certinho, sabe? O Alexandre de Moraes, ele não tem essa moral, e é um discurso que ele vai tentando levar à frente. Inclusive, é por isso que a gente vai assistir o Vida dos Três agora, que pediram, tá, nação? Desculpa, Sofia. Vamos lá, força. Do time do Novo, entramos com uma notícia crime na PGR contra o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, em razão da decisão do ministro que mandou prender 2 pessoas que teriam ameaçado quem? O próprio ministro e a sua família. A PGR precisa investigar possíveis crimes de abuso de autoridade, porque Moraes jamais poderia ter decidido como juiz um caso que envolve ele mesmo e seus familiares. Ele estava impedido. Além disso, os 2 suspeitos não têm foro... Não, vou até pausar. Sim, ele estava impedido e se declarou impedido. Ele estava impedido e se declarou impedido. Então, do que vocês estão reclamando, pessoas? Do que vocês estão reclamando? Privilegiado no Supremo. O E, STF Sofia, olha a não tem música atrás, uma música séria, assim, ó, música de suspense, viu? Uhum. competência para julgar crimes de ameaça contra os seus ministros, porque não existe o foro privilegiado da vítima. Por isso, os 2 suspeitos deveriam ser julgados na Justiça Federal de primeira instância. Em vez de encaminhar o pedido de prisão da PGR para primeira instância ou então para outro ministro do Supremo, Alexandre de Moraes agiu como ele tem feito há tempos, atropelando a Constituição e atropelando as leis. Depois de sofrer Ele encaminhou para outros. Meu Deus. várias críticas, Alexandre de Moraes reconheceu que estava impedido de julgar esse caso, mas manteve as prisões. Ou seja, o ministro sabia que estava impedido, mas decretou a prisão dos investigados mesmo assim. E o pior, o ministro Alexandre de Moraes desmembrou a investigação em 2. Encaminhou a investigação para apurar o crime de ameaça para outro ministro supremo, mas manteve em seu gabinete a investigação sobre a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, ainda que sejam os mesmos fatos. Não, peraí. Ainda que sejam os mesmos fatos, não. Não, são 2 coisas completamente diferentes. E ele não é o alvo da abolição do Estado Democrático de Direito. O Estado é alvo da abolição do Estado Democrático de Direito. E se assim, simplesmente porque foi citado, não sei o quê. Ok, daí você vai estar dando direito ao investigado de escolher o seu próprio juiz, né? É basicamente isso, porque daí eu vou pegar... Ok, eu cometi um crime, caiu na mão de um juiz que eu não gosto, eu vou lá, ameaço esse juiz, e ele vai ser obrigado a passar para outro, eu vou repetindo o processo até cair na mão do juiz que eu quero. Não é assim que funciona, gente. Diante de flagrante ilegalidade, eu, a Carol Esponza, que é pré-candidata do Novo a prefeita do Rio de Janeiro, e o Mariano, que é pré-candidato a vereadora do Rio de Janeiro, encaminhamos em conjunto uma notícia-crime para que a PGR apure esses fatos, que podem caracterizar crimes de abuso de autoridade. O pedido da PGR e a decisão de Moraes estão em sigilo, mas é claro que a gente defende que quaisquer crimes de ameaça eventualmente cometidos contra qualquer cidadão sejam investigados com a devida punição dos autores de acordo com a lei. Tá, pera, está em sigilo. Ou seja, vocês estão fazendo essa tempestade toda sem nem saber do que se trata. É isso. Que a punição deve ser feita de acordo com a Constituição e as leis brasileiras, respeitando o devido processo legal e as regras de competência. Certo, aviso o Dallagnol na época que ele estava na Lava Jato. Mas
Mas já faz anos que Alexandre de Moraes não respeita a Constituição, nem mesmo devido ao processo legal. O Brasil está cansado de tanta ilegalidade. Nós continuaremos a agir e a defender as suas liberdades contra a censura e contra o arbítrio. Por isso, sigam a Carol Esponza e sigam o Mariano nas redes sociais. Não, aí já tá fazendo autopropaganda, tchau, chega, acabou. Isso. Mas um detalhe importante, né? As prisões foram mantidas não porque as prisões foram feitas por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não permitiu, nem também foi lá com algema prender ninguém. Não, as prisões foram feitas pelo procurador, foi feita a pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É importante essa informação também, tá? Foi a PGR, a própria PGR que solicitou as prisões. Então, quando eles falam assim, não, porque ele se retirou, mas as prisões foram mantidas, do Gonet, no despacho, né, solicitando as prisões, informa ainda, destaca que houve gravidade das ameaças, sua natureza violenta, indícios de que há monitoramento da rotina das vítimas. Nesse caso, é por isso que essas pessoas estão presas. Elas não estão presas porque, olha, Alexandre de Moraes não gosta dessa pessoa aqui, por isso que ela está presa. Não. Existem indícios de que há gravidade e monitoramento da rotina das vítimas, que são familiares do Alexandre de Moraes. Então, assim, é absurdo o que o Dallagnol, e eu volto a falar, isso deve ser muito tempo livre, ocioso, né? Porque eles são pré-candidatos, eles precisam ser vistos na mídia. É muito absurdo você criar um processo desse, você, mais uma vez, né, onerar lá os custos da PGR, pessoas precisam ler isso, mesmo para arquivar, e vai que isso vai para frente, inclusive, vai que tem algum indício lá, alguém passa esse processo, vai à frente. Olha, você ter que, né, desmiuçar aí as nuances de um processo que está, pelo menos até então, todo dentro do rito legal, porque o Dallagnol, ele está começando a encher o saco do Alexandre de Moraes, que ele não tem mais nada para fazer. Imagine aí a situação. Detalhe é que ele está entrando nas redes sociais dele, ele está fazendo realmente esse tipo de movimentação, viu? Ele tanto publica sempre, com muita frequência, informações contra o Alexandre de Moraes, aí sim, eu fui assistir alguns vídeos dele falando do Alexandre de Moraes, Sofia, mas eu vou poupar vocês de assistirem, não se preocupe. A gente vai mostrar só um link, né, do Twitter dele, em que ele questiona, inclusive, olha só. E aí, o que ele está questionando, né? A gente, se clicasse, né, qual que a gente vai fazer? Vai para o vídeo dele em que ele questiona o Alexandre de Moraes. E nas últimas postagens dele todas são bem nessa linha de, olha, o Alexandre de Moraes deixou uma mãe com 2 filhos, está presa desde 8 de janeiro, ela não tem condenação ainda, está 14 meses presa sem denúncia, mãe de 2 crianças. É nessa linha, assim, que ele vai falando do Alexandre de Moraes, sabe? Como se o Alexandre de Moraes estivesse agindo de contra a legalidade. Detalhe, os presos do 8 de janeiro, eles estão presos porque eles cometeram delitos. Ainda que não tenha ainda o processo, por exemplo, eles não podem, os que não foram condenados ainda são indiciados porque houve investigação e tem algum indício ali para aquela pessoa estar presa. A pessoa não tropeçou numa pedra e caiu na cadeira do Alexandre de Moraes, sabe? Não foi assim que aconteceu. Não foi um piquenique, um passeio no parque, né? Exatamente, porque eles fazem parecer que todo mundo ali que ficou preso, que está preso, são pessoas maravilhosas, que tinham uma vida linda, que tinham uma casinha, uma cerquinha branca, estava cuidando da família, não que ficaram acampados, né, aquartelados. Como é que uma pessoa, e aí a justificativa uma pessoa com 2 filhos ficou aquartelada não sei quantos dias, e tudo bem, mas ela não pode ficar presa se ela cometeu algum delito, porque aparentemente se ela ficou presa 14 meses é porque tem alguma agravação, algo do tipo, que justifica essa prisão. E por aí vai, né? Então, a lógica das críticas do Dallagnol não faz nenhum sentido. Volto a dizer, o Dallagnol é aquela pessoa, sempre que a gente vai acompanhando, porque é uma figura ali no jogo de tabuleiro que ele é um pouco escorregadio, e que ele pode depois surgir novamente como tentativa, ele pode surgir aí numa tentativa de um cargo maior, né, de galgar um cargo maior. Então, quem sabe não vai ser um senador, quem sabe ele não vai tentar alguma coisa mais à frente, dentro desse partido que é tão complexo quanto o Novo. Não é uma pessoa que a gente vai dizer assim, poxa, ele não tem inteligência suficiente para... vamos deixar ele lá porque ele morre sozinho. Não é assim.
Eu acho importante a gente ficar de olho no Dallagnol, porque ele tem umas nuances bem interessantes. Mas, juridicamente, eu acho que é bom o Dallagnol já esquecer, sabe? Porque ele não tem tido grandes conquistas, não. Nem juridicamente e nem eleitoralmente, né? Ele chegou a ser deputado, mas foi cassado, daí ia concorrer à prefeitura de Curitiba, já voltou atrás, não vai concorrer mais. Em vez disso, ele vai fazer um tour pelo Brasil formando novos candidatos, ou seja, virou coach. Era isso que eu ia dizer, ele, sabe? Virou Ele coach. tá investindo na carreira de coach, é um Pablo Marçal invertido agora, sabe? Exato. Mas isso também aparentemente não tá funcionando muito bem, porque aquela carreata que ele tentou fazer aqui em Curitiba não funcionou muito bem, né? Mas enfim, realmente Dallagnol tá mal. Dito isso, eu concordo com o que você falou, a gente tem que ficar de olho, né? Existe aí, às vezes, um discurso de olha, não vamos dar palco, etc. Gente, o Bolsonaro, o Olavo, etc., cresceram muito mesmo, enquanto ninguém dava palco, da esquerda dava palco para eles, porque eles conseguiam o próprio palco na direita. Não é a gente que vai fazer esse pessoal crescer, né? Quem dera tivéssemos esse poder de influenciar nesse nível, mas não temos. Então a gente tem que prestar atenção para ir para cima quando for necessário, porque é essa a realidade. Enfim, é isso, Dai. Mais alguma coisa que você gostaria de falar ou podemos encerrar por aqui? Não podemos encerrar, já sabe, né, pessoal do Paraná, sem votar em Dallagnol. Por favor, eu vou fazer minha parte. Vocês façam de vocês também.